Palmeiras. Eugênio, o primeiro gol foi muito rápido, né? O Jomar fez um pênalti no Dudu. A gente está mostrando aí o lance do Jomar. Né? Ele fez 2 pênaltis no jogo, chegou atrasado. Vai ter problema, está tentando contratar um zagueiro, né? Precisa. O elenco só tem 3 zagueiros. Tem o Ricardo, que é da base, além da dupla que atuou hoje, Rafael Marques e o Jomar. Aí no pênalti o Jean bateu com categoria. Não foi tão no canto que o Martim Silva chegou a tocar nela. O importante é que é gol e o Palmeiras ficou na frente. Aí o Guerra vai fazer o segundo do Palmeiras. Eu já não sei se foi uma falha da defesa. O Palmeiras usando muito as pontas, uma situação difícil mesmo. O Palmeiras abre bem o jogo, isso é... O Jean jogou bem ali na direita, também deu trabalho. O Martim Silva fez o que pôde ali, no rebote o Guerra pegou. Aí ele inverteu, né? O Tietê colocou o Jean mais no meio, o Tietê foi para a lateral direita e no cruzamento do Tietê o Borra vai fazer o terceiro do Palmeiras e chamou a atenção. O Gaspar, né? O Gaspar estava marcando ali, né? Onde é que estava a zaga do Vasco, o Quesada? O Borra sozinho e o Gilberto, entre dois jogadores ali, o sistema defensivo do Vasco com problema. Aí de novo o Jomar faz outro pênalti em cima do Dudu também, né? Isso. Mesma situação do primeiro gol. O Borra foi lá, fez o segundo dele, o quarto do Palmeiras, a estreia do Cuca, 4-0. O Palmeiras era o favorito, a gente imaginava uma vitória, mas chamou a atenção 4-0, né? E espantou também, como o senhor Mani falou, uma fragilidade, principalmente na defesa do Vasco, gente. O time do Vasco como um todo, né? Tem uma série de situações aí durante a partida. Esse pênalti logo no início, é claro que estraçalha qualquer estrutura, qualquer planejamento de jogo que o Milton Mendes tenha montado para o Vasco. Com 3 minutos foi por água abaixo. Mas ainda assim, até sofrer o segundo gol, o Vasco tentou jogar. Criou ali algumas situações de razoável perigo contra o Palmeiras. O Palmeiras, assim como o Vasco, era uma interrogação, como atuaria. Não teve uma atuação brilhante. E isso é ainda mais preocupante. O Sorman disse que está preocupado com o Vasco. Ele foi goleado pelo Palmeiras por 4-0, poderia ter sido por 5, 6 ou 7. E o Palmeiras não teve uma atuação brilhante, com a mesma intensidade, com a mesma ocupação de espaço que a gente viu ano passado. Claramente, o primeiro jogo do Cuca, voltando a dirigir o time do Palmeiras, fez algumas mexidas, mas não foi um time tão compacto quanto a gente viu ano passado. Tanto que o Vasco, repito, antes de sofrer o segundo gol, criou algumas situações, e até mesmo depois do primeiro tempo. E aí o gol no início do segundo tempo desmoronou o Vasco completamente, o 3-0. E aí virou uma pelada, virou um treino coletivo, com o Palmeiras brincando. Todo mundo queria fazer. O Dudu queria fazer, teve 2, 3 situações em que ele poderia tentar o passe por um companheiro, não deu o passe, perdeu o gol. O Guerra, a mesma coisa. O Borra querendo fazer gol para... Esse segundo pênalti, né? No primeiro pênalti, o Guerra foi pedir ao Jean para deixar o Borra bater, para ele ganhar moral. Aí o Jean falou, não, peraí, sou eu que estou escalado para bater pênalti, não vou mudar agora. Aí já com 3-0, no segundo pênalti deixaram o colombiano bater para ele ganhar moral. Segundo gol, começa bem o campeonato e tal. Mas não teve uma grande atuação, nem o Borra, nem o Palmeiras. É que o Vasco foi ridículo. A atuação do Vasco, especialmente depois do segundo gol do Palmeiras, foi ridícula. Um time totalmente desorganizado em campo, com peças fragilíssimas, modificações mal feitas, a zaga não se fala. E é uma atuação para iniciar um campeonato, candidatando o Vasco, mais uma vez, ao rebaixamento. Seria o 4º em 8 anos. Mas o que o Vasco mostrou em campo hoje, é claro que são 38 rodadas, tudo pode mudar ao longo do campeonato, mas a atuação que o Vasco teve hoje é uma atuação que o coloca como seríssimo candidato a mais um rebaixamento. Quesada, o que chamou a atenção no Palmeiras? Alguma coisa diferente aí do que o time vem apresentando com o Eduardo Batista? Alguma novidade aí do Cuca? De quem que você gostou no Palmeiras hoje? Não, o que me chamou a atenção em cima disso que o Eugênio falou, né? O Palmeiras não jogou com a força dele máxima, né? No segundo tempo ele puxou o freio de mão e mesmo assim colocou um placar de 4-0 para cima do Vasco da Gama. Ou seja, esse time pode produzir muito mais do que ele produziu nessa tarde, atuando em casa, né? No Dia das Mães contra a equipe do Vasco da Gama. Isso é uma prova de que o Cuca ainda precisa ajeitar a equipe e mostra a força desse Palmeiras, um dos grandes favoritos para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. E aí, eu gostei da marcação do Palmeiras. Acho que em alguns momentos o Palmeiras começou a fazer aquela marcação do ano passado, inclusive com o Cuca. Não dá para cobrar muito, né? O Cuca está voltando só agora. A desculpa de que novos jogadores estão aí, o Felipe Melo não tinha trabalhado com ele, o Guerra também não, o William,
né? Enfim, o Borja. Então ele está conhecendo aos poucos as características desses jogadores para tentar fazer esse time ser parecido com o do ano passado. Agora, gente, falar o que depois de um 4-0, né? 4-0. Falar o quê? 4-0 não dá para falar nada, é 4-0 e ponto final. Eu também, então, eu acho que está ótimo esse início. Cuca, boa noite. Você mostrava preocupação em relação ao Borja, né? E ele responde no jogo de hoje com 2 gols. No primeiro tempo ele tentou, estava com dificuldade. No segundo tempo, parece até o gol que ele fez logo no começo do segundo tempo, até tirou um pouco o peso das costas do Borja. Queria falar sobre isso e essa continuidade. O que você espera desse jogador? Eu ia deixá-lo o jogo inteiro, independente de como ele fosse, para ele ter uma tranquilidade, para ele poder jogar sem estar preocupado em sair. Mas é um jogador que requer ensinamentos em termos de posicionamento do Campeonato Brasileiro, diferente do Campeonato Colombiano, da maneira com que ele jogava. Os jogadores entenderam, chamaram ele para repor, para a gente deixar o nosso time menos espaçado. E isso vai muito do comandante, dos 3 atacantes ou 2 que se joga, estarem fazendo vai e vem, senão a defesa não vai fazer para frente também. Vai ficar uma turma assim, uma assim. E em algum momento hoje isso aconteceu. Então a gente tem que trabalhar bastante, conversar bastante com ele para ele ir evoluindo. Lógico que dentro de uma vitória e com ele fazendo um par de gols fica mais fácil. Mas ele está de parabéns pelo jogo que fez, tem potencial e nós temos que trabalhar bastante ele. Cuca, quando você voltou, uma das coisas que a gente imaginava que fosse acontecer, que não estava acontecendo, era recuperar alguns jogadores que não vinham bem. Você, numa alteração dentro do próprio jogo, você recuperou 2 jogadores, o Tietê e o Jean. O Fred citou o Borja, que marcou 2 gols, a gente viu a comemoração que você também citou, que queria que os jogadores abraçassem ele. Quer dizer, algumas coisas que já foram possíveis ver nesse dia de hoje. É mais ou menos por aí, o conhecimento que você trouxe do Palmeiras, você conseguiu, num jogo, já colocar mais ou menos em prática? Não, é porque cada um tem uma maneira, né? O trabalho do Eduardo é um trabalho muito bom e já foi visto em diversos clubes, Sport Recife, Ponte Preta, o próprio Fluminense teve bons momentos, enfim. Aqui no Palmeiras estava indo bem, ele tinha um percentual altíssimo de vitórias, de pontos, e por uma questão ou outra acabou saindo. Lógico que entra um outro treinador, às vezes o jogador ele se motiva, porque é uma chance nova de aparecer, de fazer outras coisas, e você tem que aproveitar esse momento, né? Então eles aproveitaram bem, muita coisa que foi feita hoje foi em cima do trabalho do Eduardo, e a gente segue o nosso caminho aí da melhor forma, conhecendo um pouquinho mais da equipe. Felipe Melo tem um estilo diferente de jogar, Borja tem um estilo diferente de jogar, Guerra. Por quê? Porque são jogadores que estavam em outro mercado. E lá não se joga da maneira com que a gente joga aqui. Jogar domingo e quarta, domingo, quarta, domingo e quarta, também é complicado. Então a gente tem que ir devagarzinho, porque com a fortalecida que nós demos no elenco, nós vamos usar todos eles. Cuca, pessoalmente, como é que foi para você retornar ao banco de reservas aqui no Allianz Parque, com a torcida gritando o seu nome? E o quanto que o Palmeiras perde com a ausência do Felipe Melo? Como que você já pensa em substituição do jogador ali na Libertadores? Na Libertadores ela ainda está distante, né? Nós temos agora quarta-feira a Copa do Brasil. A gente tem que preparar o time para essa competição. Eu confio muito no Thiago Santos. Eu sei que a hora que ele entrar ele vai jogar bem. Eu confio muito na dupla de volante sem um primeiro volante, como eu joguei o ano passado todo, com Moisés e Tietê, como eu fiz hoje uma parte com Jean e Tietê. E nós temos opções boas, né? Então, quando nós não tivermos o Felipe, a gente vai trabalhar outras situações, mas a princípio vamos trabalhar bem o jogo da quarta-feira, que é a Copa do Brasil. Então, o retorno da gente, lógico que também causa uma ansiedade na gente, né? Ver como vai ser o jogo, você está retornando, é sempre bom retornar com uma vitória, mas em algum momento hoje o jogo estava meio complicado, né? Eu estava precisando dar uma ajudinha de alguma forma, e acho que a gente foi feliz também. Cuca, aqui à sua direita,
Eu acho que todo torcedor do Palmeiras ele vai se perguntar quando esse time do Palmeiras terá a cara do técnico Cuca. Claro que em uma semana de trabalho não dá para fazer qualquer análise tática, né, de estratégia. Mas a gente conversou com o Dudu na saída de campo e ele falou bastante sobre intensidade. Isso é o que te diferencia dos outros. A gente vai agora ouvir o Dudu, tá com o Fernando Caetano, acompanhando a saída dos jogadores. Vamos ouvir o atacante do Palmeiras. É o atacante do Palmeiras passando pela zona mista. Vamos ouvir o Dudu, que hoje sofreu 2 pênaltis. Acho que né? O Campeonato Brasileiro é isso. Jogos muito difíceis, jogos muito disputados. A gente tem que procurar assimilar isso muito bem. Mas a gente tem que pensar agora no Inter, que é um time muito forte, um time que merece todo o nosso respeito pela camisa que tem, pela equipe que tem. E a gente espera fazer um grande jogo contra eles na quarta. Ô Dudu, hoje você não marcou, mas sofreu pênaltis e participou bastante dessa vitória. Fico feliz, né? Minha missão aqui é sempre estar ajudando o Palmeiras, sempre seja em gols, seja em assistência, seja em ajudar de alguma forma. E hoje eu fui feliz em ajudar muito o Palmeiras. Agora, o Dudu, Palmeiras é o atual campeão brasileiro pelos investimentos feitos. Muita gente já coloca também entre os favoritos. Enfim, onde é que pode chegar o Palmeiras no brasileiro? Levando em consideração toda a temporada, vocês também têm outras competições importantes. Esse ano a Libertadores vai até o final do ano, vai ter algumas datas que devem bater, né? Acho que a gente montou um elenco para estar brigando pelo título, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Quando começa tem 5, 6, 7 equipes que estão para brigar para ser campeão. E o Palmeiras está dentro delas. A gente vai procurar jogar jogo, como a gente fez ano passado, para a gente fazer um grande campeonato. E como é que está sendo esse retorno do Cuca aí, com pouco tempo de trabalho, já tentando reimplantar de novo a filosofia dele? Feliz, né, pelo trabalho que ele desenvolveu ano passado. Tem tudo para desenvolver um grande trabalho esse ano de novo. A gente vai ajudar ele o máximo e ele vai nos ajudar também muito. Deu a impressão que o Cuca nem tinha saído do Palmeiras? A gente ficou pouco tempo, né? Acho que o Eduardo fez um bom trabalho aqui nesse tempo que ficou, mas infelizmente futebol é muito... Aqui no Brasil se troca muito de treinador e a gente ficou feliz que o Cuca voltou. Agora é continuar trabalhando com ele. A gente espera que a gente possa fazer um grande ano junto com ele. Brasileiro, voltamos aos estúdios do Rodada Fox. Obrigado, Fernando Caetano. A gente continua, então, ouvindo o Cuca, a coletiva do Cuca no Allianz Parque. Vamos ouvir. Vai ficar mais fácil, isso aí vai ter que ser trabalhado. O Cuca, aqui, bem, você falou que já falou um pouco, né, que você estava bastante ansioso para essa partida, mas queria que você falasse um pouco mais como é que você estava para esse jogo, porque é um time que você conhece bem, mas às vezes quando a gente espera muito de algo, a resposta também precisa ser alta, né? Como perigoso, é perigoso, né? Você ter um primeiro dia que as coisas não vão bem e o meu histórico não era bom, né? O meu histórico já no Galo era meia dúzia de derrota, aqui no Palmeiras eram 4, né? E era bom estrear com uma vitória. Foi o que aconteceu. Houveram muitos momentos bons no jogo, muitos bons, e outros que a gente tem que melhorar. E eu me apego muito a esses que eu tenho que melhorar também, né? Não é ser perfeccionista, mas fica claro que a gente tem que evoluir. E com uma vitória é sempre melhor você poder trabalhar. Cuca, aqui. Parabéns pela sua reestreia Pé Quente. Por falar em Pé Quente, hoje você foi mais homenageado do que qualquer mamãe, eu acho, né? A torcida maior carinho com você. Não sei se você conseguiu ver todo mundo com um cartazinho, bem-vindo Cuca. Não sei se você conseguiu, olha isso. Bem-vindo Cuca. No fundo é um cartaz com vinho, porque eu reparei que a sua calça voltou Pé Quente, voltou em ação. E você está lançando moda, né? Porque agora não é só mais verde e branco. Agora o vinho também tomou conta das arquibancadas. Eu fiquei lá na porta do estádio vendo famílias inteiras com a calça vinho, criança, pai, filho. Quem não podia estava com camisa, vinho, calça, vinho, todo mundo. O Fernando Caetano está com o goleiro do Palmeiras, o Fernando Praz. A gente escuta o goleiro do Palmeiras, depois volta ao Cuca. A gente tem 3 competições importantes agora. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. E eu acho que a gente tem grupo para disputar bem as 3, né? Vencer ou não. É complicado falar, mas eu acho que a gente tem condições de brigar pela ponta nas 3. Agora, óbvio que uma estreia, da maneira como foi, é importante. Até por tudo que aconteceu, para a troca de comando, porque sempre quando se troca o comando se espera uma resposta, né? Não que seja culpa de A ou de B, mas eu acho que a gente deu uma resposta boa, tirando aí uns 20 minutos
do primeiro tempo, quando depois que a gente fez o gol, a gente teve uma dificuldade, a gente estava perdendo meio campo, o Cuca fez uma modificação, jogou o Tietê para lateral, trouxe o Jean, né? E aí eu acho que as coisas se acertaram de novo. Sem culpar a Alben, como você disse, mas o que o Palmeiras teve de diferente que não estava conseguindo nos outros jogos? Não, a gente conseguiu. Contra o São Paulo a gente conseguiu, contra o Santos na Vila, contra o Ferroviária, contra o Horizontino. O que aconteceu é que a gente oscilou muito. E agora a gente tem que provar que a gente não vai oscilar. Então no próximo jogo a gente vai ser cobrado. Mas eu acho que a gente tinha conseguido mesmo antes fazer partidas muito boas. Só que o problema estava sendo uma oscilação muito grande. Ô Praz, fica a impressão pra gente, pelo menos, que o Cuca nem saiu e já voltou, foi tudo tão rápido, né? Foi pouco tempo que ele ficou de fora, né? E até porque também ele saiu vencendo o Campeonato Brasileiro e agora volta na estreia do Brasileiro, né? Então, é que futebol é tudo muito rápido também, a gente tem um calendário muito corrido. Às vezes a gente passa aí 2, 3 meses, parece que foram 2 semanas de tão corrido que é. E agora vai ser assim, né? Quarta-feira nós temos um jogo importante contra o Inter, depois sábado Chapecoense, depois quarta Tucumã, depois final de semana, né? Então as coisas acontecem muito rápido no Campeonato Brasileiro e agora junto com a Copa do Brasil e a Libertadores também. Ô Praz, é claro que hoje você defende as cores do Palmeiras, mas a gente sabe da sua história no Vasco da Gama. Como é que você viu o adversário hoje? Te preocupa o momento deles aí com 4 rebaixamentos nos últimos anos? Enfim, hoje toma uma goleada logo na primeira partida. O que você pode falar da sua ex-equipe, o Vasco? É ruim estrear assim, né? Por um lado eles ficaram bastante tempo treinando, né? Mas isso a gente já passou por isso e é complicado também. Porque tu perde o ritmo competitivo, mais que tu faça amistosos, jogos, treinos. Mas eles têm um bom time, trocaram de comando há não muito tempo também. Estão se acertando. É óbvio que a gente leva uma vantagem porque a gente vem com um time formado desde o ano passado, né? E eles não. Então, o futebol depende muito da continuidade e das convicções. Então, as pessoas têm que ter convicção e dar tempo para o pessoal trabalhar. Talvez nos momentos de mais dificuldade do Palmeiras, pode considerar assim, né, ali no finalzinho, no começo do primeiro tempo, logo depois que vocês fizeram o outro gol, do segundo tempo, perdão, também no finzinho do primeiro tempo, foi quando o Vasco subiu a marcação ali e acabou pressionando um pouco a saída de bola. Isso é uma coisa que vocês têm que trabalhar para a evolução ou é da característica dos jogadores do elenco? Não, até quando o Vasco agora no segundo tempo subiu a marcação, a gente teve 2 ou 3 saídas de bola que a gente estourou na cara do Martin Silva, né? Uma com o Dudu, uma com o Borja, depois outra com o Fabiano. E a gente errou uma saída só que foi uma bola no Jean, né? Que o Jean até me falou, o Jean pediu a bola e depois ele disse que pensou que estava sozinho. E quando viu, o jogador do Vasco já estava em cima. Mas às vezes tem que correr o risco também, porque toda vez que o time adversário avançar um pouquinho a marcação, se a gente for bater a bola para cima, fica complicado. Então a gente está criando alternativas. Tem a alternativa dessa bola curta no Jean, no Mina, no Edu, e tem essa bola longa também, que o Dudu e o Borja estouraram na cara do gol.